Talk Samba e hoje recebendo uma pessoa bem bacana, conhecido de todo mundo. É um grande artista do carnaval, um grande batalhador do carnaval, Márcio Andrade. Seja bem-vindo ao Talk Samba. Muito obrigado. Você pode acompanhar todas as entrevistas, né, aqui pelo nosso @SambaFriburguense, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vamos começar nosso papo, Márcio, falando de carnaval, né? Como você começou nesse mundo do carnaval? Rio de Janeiro, foi sua primeira experiência, você é friburguense, né? Sou friburguense. Bem, eu sempre gostei muito de samba, sou nascido e criado em Olaria. E quando pequeno eu fugia da minha mãe para ir para a quadra da Imperatriz. E a minha mãe falava que lá não era lugar de gente decente, samba não era lugar de gente decente. Nos altos tempos, né? Isso, exatamente. Nos altos tempos, e hoje em dia, graças a Deus, a minha mãe sabe que samba é lugar de gente decente, sim. Samba é lugar de gente trabalhadora, de gente estudiosa, gente que vai para lá buscando só a felicidade, né? E foi isso. Aí, bom, eu comecei frequentando a quadra da Imperatriz, mesmo que escondido, e depois segui minha vida, fui trabalhar no Rio, tá? E lá no Rio eu comecei a frequentar as escolas, principalmente as escolas menores, nos ensaios de comunidade. Intendente Magalhães? Exatamente. Fui muitas vezes no desafio das baterias da Portela com o Império Serrano, tá? Ali em Madureira, e eu posso dizer o seguinte, que existe uma grande diferença entre as pessoas que vão nos ensaios shows e nas pessoas que vão nos ensaios de comunidade. Ensaio raiz e o Nutella. O ensaio, exatamente. O ensaio de show, é o que todo mundo vai para ser visto, para ver a Viviane Araújo, para ver o ator da Globo, a atriz da Globo, esse é só oba-oba. Então você acha que existe dois carnavais? O carnaval espetáculo e o carnaval propriamente dito, que é o carnaval vivido pela comunidade. Tem essa diferença? Ou os dois? Eu acho que é uma coisa, você abordou de uma maneira interessante. Eu acho que na verdade eles são dois em um. Tá? Porque até que o carnaval de raiz poderia sobreviver sem o carnaval show, talvez pudesse, mas não teria a visibilidade, a grandiosidade que o carnaval show proporciona. Tá? E já o carnaval show, ele sobrevive sem o carnaval de raiz? Aí eu acho que não, porque ele vai perder a identidade. Já é uma necessidade hoje, né? Oi? Esse show já é uma necessidade. Já é uma necessidade hoje, concordo contigo. Já é uma necessidade. As grandes agremiações nós vemos aí venda, por exemplo, você está o exemplo da Grande Rio. A Grande Rio tem um ensaio na comunidade, na quadra reformada hoje, mas porém ela faz todo ano um ensaio na Lagoa, no Monte Líbano. Sim, também já que já é um preço totalmente. O último ingresso estava quase R$200. Exatamente. Eu já fui também lá. E por que Friburgo, na sua concepção, você já transitou ali no carnaval da Intendente, que é o carnaval do grupo B, C, né? Uhum. E ele é meio que parecido com o carnaval de Friburgo em termos financeiros, né? Você acha que Friburgo não consegue proporcionar ainda essa visibilidade do carnaval para ter dois tipos? A única que chegou, acho que um pouco mais perto, isso há um tempinho atrás, foi a Village, né? Que tinha aquele ensaio da sexta-feira, que era meio caracterizado como esse ensaio show, não era bem o público, era o público do samba, porém era o público também um público muito jovem, de faculdade e tudo mais. Você acha que Friburgo não chega a esse patamar, por quê? Bom, Rafael, eu acho o seguinte, nós temos que nos conscientizar que nossa cidade não é uma cidade com as proporções das grandes metrópoles. Tá? Nós vivemos numa cidade de 200 mil habitantes, mais ou menos isso. Né? E eu acho que assim, isso dificulta com que essa proporção maior vá em frente. Tá? O porquê que não se faz show? Sinceridade, algumas pessoas vão me crucificar por isso. Há muito tempo atrás, eu escutei de uma senhora, e uma senhora que era dona de um ateliê muito grande no Rio de Janeiro, ela disse pra gente, escola de samba tem que ter dono. Mas isso é uma coisa boa e é uma coisa ruim. O Carnaval de Friburgo tem pseudos donos, que na verdade, muitas vezes, essas pessoas podem até trocar alguma figura ou outra, elas muitas vezes, não estou generalizando, não estou dizendo que todas, mas muitas vezes, algumas pessoas fazem de tudo para que o carnaval não cresça, porque se crescer vai fugir do controle da sua mão. E também acaba virando quintal de casa, né?
Também. Estava virando quintal de casa, não, quero trocar isso para cá, quero trocar isso para lá, quero fazer o que eu quero, se eu estou bancando. Opa, quero fazer o que eu quero. Então, assim, eu penso o seguinte, que quando a gente está trabalhando para uma agremiação, a gente está trabalhando para a agremiação. Eu tenho uma frase que é minha, eu digo, acho que eu já falei isso para você. Escola de samba, para mim, foi uma escola de vida. Verdade. Eu aprendi muito em escola de samba. Escola de samba me conscientizou do que realmente é importante na nossa vida. A pirâmide social, tá, que a gente vê lá, os ricos lá em cima, os pobres aqui embaixo, a escola de samba me ensinou que, na verdade, ela deveria ser olhada de ponta cabeça. Essa pequena fração que está na diretoria, que está chefiando a coisa, ela deveria se sentir responsabilizada por todo o resto da agremiação. E não entender que todo o resto da agremiação está ali para satisfazer as vontades deles. Entendi, perfeitamente. E é o contraponto. Você faz um trabalho na Imperatriz que era um contraponto desse show. Né? Vocês resolveram fazer um trabalho no domingo, Exatamente. que era um trabalho que era portão aberto, e criança chutando latinha, sambando, tendo um contato com o samba ali. Né? E deu resultado? Muito. Qual o resultado? Muito. Bom, novamente eu não estou aqui para acusar absolutamente ninguém, mas é sabido de todos que quando nós entramos na escola, a escola não estava vindo num período muito produtivo. Tá? Muitas dificuldades, atrasos em desfile, desfiles aquém. Tá? Eu nunca dei importância, quem me conhece sabe que eu nunca dei importância ao troféu de primeiro lugar. Uma vez, dentro de uma reunião de liga das escolas de samba, eu disse, se eu quiser um troféu de primeiro lugar, eu também vou no Rio e também compro um troféu para a minha agremiação. Então, assim, o primeiro julgamento, isso eu aprendi em outra parte da minha vida, que é o meu trabalho, eu aprendi que o primeiro julgamento faz-se em casa. Ninguém tem que saber mais das nossas qualidades e dos nossos defeitos do que nós mesmos. Então, quando a gente começou a fazer o trabalho da Imperatriz, que foi eu caí meio que de paraquedas lá na situação, eu procurei analisar a escola e identificar o que era a escola. De maneira nenhuma, querendo copiar, assemelharizar, criar uma semelhança da minha agremiação com uma escola do Rio ou com de alguma outra agremiação. Foi menos oportunidade, né? Exatamente. Eu tentei identificar o que era a Imperatriz de Olaria. E eu vi que Imperatriz de Olaria são pessoas simples. Pessoas simples que algumas podem ter dinheiro, outras não. Pessoas simples que algumas podem ter cultura, outras não. A simplicidade não significa ser simplória. Tá? Tanto é que nós começamos um ensaio assim, tá? E cada ensaio que passava, nós vendíamos mais Guaraná e mais Guaravita. E mais água. A gente não se preocupava em vender mais cerveja. Entendi. A gente precisa Isso trouxe, captou mais desfilante? Sem dúvida nenhuma. Nós queremos colocar 2.000 componentes. Hoje é um grande problema de todas as agremiações de blocos, as escolas de samba, desfilantes. Acredito que a escola de samba nem tanto, né? Mas é um problema ainda. Desfilante ainda é um grande problema. Você acha que hoje você não está no carnaval? Não. Hoje, oficialmente, você não está no carnaval. Não estou. Hoje, olhando, você acha que está acontecendo o que aconteceu no Rio, foi discutido ano passado no Rio de Janeiro, que as escolas estavam se distanciando da comunidade? Você acha que Friburgo ainda está com essa distância? Mesmo tendo muito torcedor apaixonado, sendo uma cidade menor, né? Você não pode fazer um comparativo com o Rio, como você falou, porém aqui, com tudo que é menor, tudo que é na menor proporção de tamanho, torna-se mais, né, mais evidente e mais... Você acha que em Friburgo a gente tem ainda esse problema de distanciamento da direção, da escola de samba, da torcida, da comunidade? Acho sim. Justamente por aquilo que eu falei antes. Muitas vezes as pessoas se colocam usando a agremiação para as suas intenções. Elas trabalham muito pela agremiação. A agremiação tem uma história, né, Márcio? A agremiação é maior do que todos. Isso aí, justamente. Citando novamente a Imperatriz, todas as vezes que tinha algum problema lá, eu apontava para o palco e falava, quem tem que brilhar é aquilo que é lá. E aí lá no palco está a coroa da escola.
que é o símbolo da escola. Tá? E eu acho que muitas vezes acontece isso. Não, é a minha namorada, é a minha esposa, é a minha filha, é a minha irmã que tem que aparecer, é o meu marido que tem que mandar, sou eu que coloco o dinheiro, então eu vou fazer tudo do meu jeito. Você acha que tem solução? Dá pra gente reverter isso aí? Tem, com toda certeza. Sempre tem jeito. Mudança de estatuto ou mudança de mentalidade? As duas coisas. Isso afeta um pouco hoje. As duas coisas. Hoje a gente tem um grande problema em Friburgo, que é essa falta de continuidade na gestão da Liga, né? E eu acredito eu que falta, uma coisa que muito me impressionou, já trocou uma ideia pessoalmente, sobre o Estatuto da Imperatriz. Você me contou algumas coisas do Estatuto da Imperatriz, como era, né? Como tem que apresentar, o enredo, né? É um estatuto bem complexo. Você acha que falta isso para hoje uma gestão da Liga? Uma presença maior do Conselho Deliberativo, uma presença maior do Conselho Fiscal, porque acaba que o presidente da Liga ele tem 10 meses de gestão, né? Porque ainda não teve eleição ainda, estamos em abril, né? O programa sendo gravado em abril. E ainda, quase no meio do ano, e não teve eleição ainda. Quanto tempo vai ter um presidente para colocar um carnaval na rua? Eu acho que a Liga, falta sim uma questão de um estatuto, falta que é uma questão cultural brasileira, de que as leis podem até ser muito bem feitas, por vezes podem ser muito bem feitas, mas elas não são postas em prática. Tá? Mas eu acho que a Liga ainda é refém do poder público. O nosso carnaval é muito refém do poder público. O poder público de Nova Friburgo trata o carnaval como um ônus. Nós já tivemos, eu, Márcio, já tive contato com o Convento Novo Birô algum tempo atrás, e foi até na gestão da Cristina Bravo, a primeira dama da nossa cidade. E eu me lembro perfeitamente, a Cristina é sabedora disso, que pelo menos naquela época, o evento da cidade que mais capitalizava dinheiro era o carnaval. Ainda é, né? É a maior manifestação cultural de Nova Friburgo. Então, o poder público, ele não precisa ser uma mãe para o Carnaval de Friburgo. Ele tem que ser parceiro do Carnaval de Friburgo. E tratar o Carnaval de Friburgo com o devido valor que ele merece. Assim como quem faz o Carnaval tem que ter a responsabilidade com o dinheiro que o poder público investe no Carnaval. Sei que não passa na sua cabeça, é só uma suposição. Imagina Márcio, presidente da Liga hoje. Qual seria sua primeira atitude a ser tomada? Né? Porque é uma briga de ego, né? É uma briga de ego, não adianta. A primeira atitude a ser tomada? Fazer um seguro de vida muito grande. Estou falando sério. Quem me conhece sabe que eu sou... Mas de mudança. Quem me conhece sabe que eu sou um kamikaze, um sincerocida kamikaze. E de mudança no nosso modelo? Você acha que falta? Porque eu estava discutindo em outro programa, e também nos bastidores, eu sempre estou conversando isso, que é o seguinte: eu acho que o governo está lá. Se os sambistas não forem apresentar alguma coisa plausível para o governo vai continuar sendo o provedor da arquibancada, o provedor do som, o provedor do camarote. Esse ano colocaram um camarote lá. Vai continuar sendo provedor. Você acha que, agora fazendo um papel inverso, olhando do lado do governo, você de repente como presidente da Liga, ou como secretário de Cultura, você acha que falta uma proposta mais parruda do lado de cá? Falta. Mais organização? Falta sim. A gente pode trazer um pouco da experiência das grandes empresas, que eles fazem planos, tem até nomes em inglês disso, né? Mas a gente pode falar de uma maneira bem clara. Você faz um projeto, tá? Para o quê? Para daqui a um ano, metas a serem atingidas em 2 anos, metas a serem atingidas em 3 anos, apresentar isso. Tá? E é óbvio que tudo que for concretizado tem que ser salientado. O que não for concretizado também tem que ser avisado e sanar o porquê que não foi. Tá? A gente sabe que tudo o que é planejado a gente não consegue fazer.
mas também a gente... Tem que ter um plano, né? Exatamente. Tem que ter um plano. Exatamente. E assim, por um lado, fica aguardando e é triste. Você, às vezes, você vai conversar com um pré-candidato à Liga, ou alguém que já passou pela Liga, que, não, mas o meu plano, não tem plano, não dá para fazer nada em 10 meses. Não adianta, a gente tem que parar de se enganar, a gente tem que mudar o estatuto. São coisas simples. Não dá. Vai entrar, uma vez eu escutei de um dirigente de escola de samba a seguinte frase: o presidente da Liga, porque antigamente, você sabe mais do que eu, antigamente a Liga que fazia o repasse para as agremiações. Exatamente. Hoje isso não acontece mais. Ele falou assim, o presidente da Liga tem que entrar, só assinar o cheque e tá bom. Então ele pode entrar até em outubro. É uma visão que é decadente do carnaval. Eu acho que o presidente da Liga ele tem que dialogar, mas para isso ele tem que ter tempo. Se ele não tiver tempo, qualquer tipo de promessa, qualquer tipo de coisa é balela para ganhar a eleição e para entrar e não fazer nada. E completando o que você está falando, as pessoas que estão nas cabeças das agremiações têm que estar também dispostas a fazer junto. A mudança. Tá? Porque não adianta nada só um remar para frente e todo mundo puxar para trás. E quando eu digo, vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco, quando eu digo não dá para fazer nada, não é competência, não é qualidade, é porque não dá mesmo. Em 10 meses você vai pegar uma coisa que não existe, não tem sede, não tem uma renda. E para Friburgo, que são 8 agremiações aí históricas, tá? Tem agremiação fazendo 2 agremiações com 70 anos, com muito título, com muita tradição, exportando gente para tudo quanto é lado. Nós temos a agremiação que é mais velha do que o bairro, o distrito que ela reside. Verdade. Que é o caso do Aluno do Samba. É uma agremiação que é antes do próprio distrito. Verdade. E ela começou no centro, né? Depois foi para lá que abraçou. Mas se não tiver tempo e não tiver uma adequação, até para você arrumar patrocínio, essas coisas, ninguém vai dar 10 meses, daqui a pouco ele sai, não tem garantia que vai entrar. Quem perde não quer que fique. Quem ganha, então tem que vir de dentro para fora. Você concorda com isso? Acho que a mudança tem que vir de dentro e para fora, que eu digo, fora é o governo. Concordo. Daqui a pouco a gente continua o nosso papo, vamos falar de muita coisa ainda. Vamos encerrar o nosso primeiro bloco, daqui a pouco nós voltamos com mais Talk Samba aqui no @SambaFriburguense. De volta com o Talk Samba, a parte 2, nosso segundo bloco aqui com o Márcio Andrade, recebendo hoje. Márcio, você falou no primeiro bloco que você começou sua trajetória via Rio e lá você chegou a trabalhar na agremiação ou só foi mesmo como... Não. Eu era um observador, tá? E aquilo foi uma grande escola. Tá? Eu aprendi muito ficando quieto no meu canto. Quem me conhece sabe que eu sou assim, eu prefiro ficar mais quieto no meu canto, olhando, observando. Eu gosto do anonimato. Né? E aí eu ficava quieto no meu canto, ajudava uma velhinha daquela da velha guarda, quando ela chegava cheia de bolsa para feijoada, alguma coisa assim. E aí eu ficava ouvindo... Você chegou a participar efetivamente de uma agremiação lá? Não, nunca. E o retorno para Friburgo? Como nasceu o Márcio? Não vou te considerar carnavalesco, para mim você é um exemplo de diretor de carnaval. Né? Mas é que transita ali, né? Em todas as áreas. Mas como surgiu o Márcio na diretoria? Como surgiu o convite? Você pensou, não pensou? Não. Já foi, quando viu, você já estava? Exatamente o que aconteceu. Em 2006, teve uma festa na Imperatriz de Olaria, que eu fui nessa festa. E eu cheguei, a festa estava marcada para em torno de 11 horas, eu cheguei, já era umas 11h30, fiquei quieto no meu canto lá, quadra vazia, não tinha ninguém, como a gente infelizmente está cansado de ver, o pessoal perdido. E aí uma pessoa, que é o Rogério Veloso, que foi meu vizinho na rua São Roque, tá? Falou, olha, não tem ninguém para ficar no caixa. E eu tinha trabalhado no banco, quando mais novo. Ele sabia disso. Ele falou, por favor, você fica no caixa para mim? E naquele dia eu fiquei no caixa da festa, do nada. Tá? E aí, no outro dia, ele me pediu ajuda para uma outra coisa, e nisso o Lamonier, que é um amigão meu, ele entrou para carnavalesco lá, também ficou me pedindo ajuda para uma coisa ou outra. Quando eu vi, eu já estava envolvido com aquilo tudo. Já conheceu o Lamonier fora do Já,
Desde moleque, porque a minha avó é uma figura muito conhecida em Olaria, as pessoas mais antigas, todo mundo conhece a minha avó é uma senhora chamada Dona Júlia, que rezava, né, na rua São Roque, em Olaria. Então, boa parte de Friburgo, de 40 anos para cima, todo mundo deve ter ouvido pelo menos falar da minha avó. Do caixa, né? No caixa de uma festa, para desenvolvimento de enredo, para concepção de enredo, como é que aconteceu essa... Olha, eu já era amigo do Amorim fora disso. Eu já tinha tido experiências de observar e eu já me considerava um amante do carnaval. Então as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Tá? Lá dentro da Imperatriz, os eventos, eu comecei quando eu não tive intenção, mas quando eu vi eu já tinha abraçado tudo, tá? E eu comecei a me preocupar com a limpeza da quadra, com a limpeza dos banheiros, com a arrumação das mesas, com água para bateria, com convite para as agremiações, todas elas sabem disso. Enquanto eu estive na Imperatriz, isso daí, por várias outras pessoas de outras agremiações comentavam isso. Quem começou a dar uma organizada nessa coisa de festas em agremiações, em consideração com as outras agremiações, fomos lá, nós, lá na Imperatriz. Hoje já deu um pouco mais essa diminuída dessa rivalidade, né? Acho que o povo deve ter cansado. Rafael, né? Mas eu não acho que não era nem rivalidade, eu acho que na verdade era uma questão de desorganização. Tá? E aí quando alguém começa a se organizar, a gente também começa a se organizar. Né? Então, assim, eu tinha a preocupação de mandar o convite para todas as agremiações, com 4 pulseirinhas, com 4 convites específicos, né? E para todos os meios de comunicação, jornal, televisão, rádio, patrocinadores, possíveis patrocinadores, a gente se empenhava nisso. Você acha que o empresariado de Friburgo, também é o mesmo caso do poder público, ainda está distante por essa falta de organização? A gente ainda tem muito essa falta de organização? Acho que sim. Que investir em uma coisa que é incerta, né? Acho que sim. Olha só, a gente conseguiu fazer isso lá, infelizmente poucas vezes, a gente conseguiu provar para um comerciante que nós precisávamos de tal coisa para uma determinada área da escola que ele gostava. Ele prontamente, ele respondeu financeiramente àquela nossa solicitação. Tá? E a gente comprovou para ele que o dinheiro que ele empenhou na escola foi gasto do jeito que ele queria que fosse gasto. O que você acha da Imperatriz bicampeã no carnaval? Eu acho merecedora. Você acha que é uma continuidade sem a menor dúvida. Do trabalho? Sem a menor dúvida. Inclusive isso eu já disse para várias pessoas que estão lá. O trabalho quando é do zero, né? Eu falo isso propriamente que hoje eu não estou mais ligado ao Rádio Luar, e a gente começou um trabalho, que você fez parte também, num período de um ano, mas o trabalho tem que ser começado. Né? Tem que ser começado. Para você começar a arrumar uma coisa, você tem que começar a varrer, arrumar. Ninguém se torna campeão de um dia para o outro. Você acha que a Imperatriz hoje está no caminho e hoje a escola a ser batida em Friburgo? Rafael, eu não vou dizer que a escola a ser batida em Friburgo. Por quê? Porque nós temos outras agremiações que historicamente são vencedoras também. Nós temos uma agremiação que tem um potencial imenso, que infelizmente ainda não aprendeu a utilizar esse potencial. Tá? Vamos lá, vamos dar nome aos bois. Nós temos 3 escolas, tá, que meio que dominaram nos últimos 20, 30 anos as vitórias do Carnaval de Friburgo, que você citou a Imperatriz, a Village, a Saudade, que veio nos últimos tempos ganhando mais títulos, e antes foi a Village. Tá? Mas nós temos uma 4ª agremiação, que é o Aluno do Samba, que tem um poder absurdo. Isso eu já conversei com o pessoal do Aluno do Samba. O poder que o Alunos do Samba tem é um poder imenso. Na hora que eles conseguirem canalizar a força deles no target, no alvo certo,
o aluno do samba não vai deixar absolutamente nada a dever para ninguém. Então eu não acredito que a Imperatriz esteja num patamar acima, que esteja gozando de hegemonia. Não. A minha pergunta nem foi dessa hegemonia, porque eu acho que cada carnaval, infelizmente, por essa mudança de... Né, um ano veio o jurado, outro ano veio outro jurado, outro ano veio o jurado que acha que a camisa branca é legal. Tem um que vem que não gosta de camisa branca. Então a gente não tem essa sequência. Então isso é difícil a gente falar quem é que está na proa, né? Mas você acha que o modelo que a Imperatriz está, de concepção, de enredo, de trabalho, você acha que esse é um modelo... Olha, Rafael... Ou você não pode opinar por não estar lá? Não, olha só, tem duas coisas. Uma, eu não posso opinar pelo fato de eu não estar vivenciando o trabalho que eles estão fazendo. Tá? Outro, você falou a questão, por causa de modelo de enredo, por causa de modelo disso. Você mesmo disse que os jurados mudam. Mudam. E então isso daí, não, o modelo que deu certo no ano passado, necessariamente não vai dar certo. Uma outra coisa que eu propus, enquanto representante da Imperatriz, que nós fizéssemos como é no Rio, que nós pudéssemos fazer o seguinte, que as escolas levassem um representante ou dois no dia do desfile para os jurados, que os jurados recebessem os seus currículos, os enredos, tá? Lá no Rio, que fossem lendo, tá? Que chegassem aqui, eles fizessem por escrito algumas perguntas, tá? que então os representantes das escolas pudessem responder e que os jurados pudessem fazer mais algumas perguntas livres. Também, infelizmente, a única escola que votou a favor fui eu, pela Imperatriz de Olaria. Tá? Eu acho que isso seria muito bom para elucidar várias questões, tá? De entendimento de enredo. Justamente. Tá? De entendimento de enredo. Assim, eu vou entrar por um lado, eu li um livro há algum tempo atrás que falava sobre as baterias. E dizia o seguinte, antigamente você identificava a cadência daquela bateria de acordo com o santo protetor daquela agremiação. Então isso era uma coisa característica. Sei que hoje, com as modernidades, com as trocas de mestres, isso fica mais difícil. Mas seria muito bom que a pessoa da escola, nesse dia, pudesse falar, olha, nosso samba é um samba de andamento tal, por causa disso a nossa bateria vai ser tal, e que o jurado de bateria também pudesse... até porque não tem não tem esse dia a dia que tem como no Rio, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o nosso tem que conhecer nosso desfile seria julgado muito mais tecnicamente do que por empolgação. Você começou a fazer um trabalho de organização, vou arriscar dizer que foi a fidelização torcedor-agremiação na Imperatriz. E isso passou por uma fama que você tem de se formar grandes rainhas. Você tem a fórmula ali você colocou pessoas que ninguém acreditava, pessoas que não eram nem do samba, para ser rainha do carnaval. Muitos questionam o formato de concurso, mas porém suas rainhas foram inquestionáveis quando ganharam. E aí, como é que surgiu essa vocação? Não. Veio do seu entendimento com o carnaval, como deve ser, as meninas abraçaram, Rafael, olha perfil. Só, não tem segredo nenhum. Qual é o segredo? Bom senso, dignidade. A menina que vai ser rainha, que vai ser musa, ela tem que ser inspiração para a criancinha de 5 anos de idade, para a menininha de 5 anos de idade. Quem é a musa, quem é a rainha, ela tem que ser admirada pela esposa e respeitada pelo marido. Então, não tem segredo nenhum. Uma rainha necessariamente não é a que mais samba, mas ela tem que sambar. Uma rainha, uma musa, necessariamente não é a mais bonita, mas ela tem que ter uma beleza, um charme, uma luz. Eu só quis dizer, através desse trabalho, que no carnaval as mulheres são bonitas, são sensuais, mas são respeitadas. Quem trabalhou comigo sabe que eu nunca deixei uma menina que trabalha comigo andar de
vestido curto e calcinha por baixo. Nunca. Nunca. Tá? Sempre usava um shortinho por baixo. Nunca deixei uma menina andar com lata de cerveja na mão ou ficar andando com cigarro para cima e para baixo. Muitas se recusaram. Muitas se recusaram. Tá? Algumas concordaram. Então, assim, acho que não tem segredo não, meu amigo. E você, Márcio, você quando teve um período nessa dobradinha Márcio Morena e Imperatriz que vocês fizeram, eu acredito que foi meio que não vou dizer que é um formador de opinião, né, mas vocês formaram um conceito muito bacana em Friburgo. Por exemplo, vocês tinham uma época que vocês tinham o mestre Fred no auge, não queria no esteja, né? Mas foi quando, numa crescente, né? A gente sabe que todo mundo tem uma curva, né? Às vezes entra num declínio ou não, mas pegaram um dos melhores momentos do Fred na bateria, então vocês tinham aclamado pela cidade toda a melhor bateria, e hoje pode não ser aclamado, porém é uma bateria ótima, mas não é aclamado porque os outros começaram a seguir, né? E se organizar, então ficou meio que nivelado. Comissão de frente, cara, pra mim, foi o que passaram por vocês. Eu vi coisas de emocionar, pra mim, eu tenho um carinho especial por comissão de frente, porque eu acho que é a alma da escola e tem que surpreender. Eu já vi samurai voar na avenida, eu já vi, vocês tiveram, pra mim, um dos melhores casais que eu também já vi desfilar, que Deus o tenha, Elivar, Andréia, maravilhosa. Como foi feito? Você falou que pegou meio que desacreditado. Como é que foi essa triagem para você chegar e botar a cara, porque virou referência? Se você falasse assim, rainha do carnaval, você poderia falar de Ana e Viana, rainha de bateria, perdão, rainha de bateria, Ana e Viana, mestre Sala e porta-bandeira, você tinha comissão de frente, referência, bateria, Fred. Como é que você chegou nesse... Olha só, novamente, o trabalho, simplicidade, objetividade, só isso. Tá? A gente tem que entender o seguinte, vamos começar, um exemplo, comissão de frente. O que a gente espera de uma comissão de frente? Onde você achou o Wellington, cara? O Wellington é o seguinte. Tá fora, infelizmente. Exato, o Wellington é o seguinte, eu já conheci o Wellington, já sabia do trabalho dele como bailarino e coreógrafo, tá? O Wellington era sobrinho de uma cabeleireira lá, de um pessoal também da escola. Então essa cabeleireira falou do sobrinho para uma outra pessoa lá, para o Rogério Veloso, e eu já conhecia. E quando eu apresentei o nome do Wellington, o Rogério falou, aí também já falaram isso para mim. E aí a gente chamou ele para conversar, e assim, o Wellington é um cara que eu admiro muito, sabe? Mas muitas vezes a gente teve que segurar um pouco ele, porque ele vai, né? Então assim... É uma pena ele estar fora. É uma pena. Mas assim, é um cara que eu admiro muito. E a questão do Fred, eu digo que eu sou um crioulo muito do safado, porque sou desbotado e não sei sambar. Tá? Mas eu entrava para a bateria, quem pode dizer isso, é um outro mestre que tinha na minha época na Imperatriz, chamado Antônio Carlos. Tá? Eu entrava, ou então o Caveira. Tá? Eu entrava para a bateria e ficava horas conversando com ele sobre bateria. Eu não sou ritmista, mas eu sei parar do lado de uma bateria e perceber quando alguém está fora. E hoje ver o Fred aí despontando, né? Formado em música, dando aula nos pontos de cultura, um trabalho, né? Que deu uma continuidade. Mérito é dele. Deu uma continuidade, é bacana, né? Mérito é dele. Ô, Rafael, todas essas meninas, você citou a Anne, né, a Ana Paula, teve a Kelly, que foi rainha de carnaval também, a Cristina, que é a atual rainha da Imperatriz. Tem a Clara Ventura, que é uma garota que todos nós adoramos demais, né, que até esse ano ganhou um prêmio mais do que merecido. Então, assim, tudo é mérito deles. O meu papel foi só canalizar a coisa. E é difícil lidar, né? Com essa... Logo no primeiro, né? A mudança de cara, né? Muito. Algumas pessoas não foram mais longe porque não tiveram humildade. Você se considera centralizador, cara? Fui muito mais. Ou você acha que é preciso... Fui muito mais no cargo de diretor de carnaval ser centralizador? Tá, o cargo de diretor de carnaval precisa conhecimento, muito estudo,
Muito estudo. Isso é verdade. Tá? E estudo até acadêmico. Tá? Estudo até acadêmico. É ler muito. Tá? Porque quando o teu carnavalesco te apresenta um enredo, você tem que ter argumento para trabalhar com ele. Tá? Você tem que ter, para ser diretor de carnaval, você tem que ter muito estudo. Você tem que ter liderança. Tá? E você tem que ter muita humildade, que é uma coisa que falta muito no carnaval hoje de Friburgo. Ninguém pode dizer que eu, enquanto ou carnavalesco, ou diretor administrativo, ou diretor de carnaval, ou simplesmente colaborador de escola, tenha tratado alguém mal. Nunca na minha vida eu tratei, na época com a gente lá, saía vice-prefeito, saía vice... Saiu um monte de gente importante. Saía presidente de OAB, pessoas com cargos importantes, né? Se tivessem 10 pessoas da comunidade na frente, 10 pessoas da comunidade na frente, eu chegava para aquele doutor, vamos colocar assim, e falava, por favor, só aguarde um pouquinho, porque aquelas pessoas chegaram primeiro. E se aquele doutor não quisesse esperar, ele não era digno de sair na minha agremiação. Então, de tudo isso, você acha que esse é o caminho para a agremiação voltar a dialogar com a comunidade? Né? Sim. Infelizmente é como futebol, né? Se a gente não chega perto no belisco, o título não aparece, fica meio que, né? Você já não serve, você está ultrapassado. Exatamente, independente do trabalho que você faz. Mas o trabalho não é esse, né? Num trabalho de resgate, você vai passar por diversas mudanças, nem sempre o título... Vou falar que nem sempre, nunca o título mostra a realidade do que é a Eu vou agremiação. citar um exemplo que me marcou muito na minha vida. Tem uma senhora em Olaria que ela pega reciclável. E ela sempre anda cheia de cachorros em volta e sempre muito bêbada. Um dia ela queria ir numa festa da Imperatriz. E o pessoal não queria deixar ela ir porque ela sempre ia com os cachorros e bêbada. Aí eu falei com ela, tia, eu te dou o ingresso, mas por favor, chega sem beber. E ela chegou lá, de banho tomado, uma roupinha bonita. Cara, aquilo foi maravilhoso. Isso vale muito mais do que um troféu de primeiro lugar, sabe-se lá como foi conquistado. Isso é uma satisfação. Você sente aquele prazer de ser promotor da cultura, né? Com certeza. Porque criar o enredo ali desde o início, com toda a preocupação, que quem te conhece sabe como tem a preocupação de entendimento, de passar uma limitações mensagem. financeiras, isso aí que algumas agremiações têm, outras não. Clássico. Dá esse eu sempre trabalhei com limitação financeira. Dá esse prazer de ver, vale muito mais, para você, vale muito mais do que o troféu, que é aquele que eu sempre falo que eu vou buscar lá na minha cidade, em Caxias, por R$200, exatamente. Que é onde eles compram. Exatamente. Estou dizendo que ninguém compra o carnaval, pelo amor de Deus, estou falando que o troféu físico é comprado nas lojas de Caxias lá, tá? É o que a gente pode falar. É o que a gente pode falar. Porém, vale muito mais aquele abraço quando você vai lá na feira de Olaria, na segunda-feira de carnaval, ou na outra semana. Pô, foi lindo, foi bacana, vale muito mais a pena. Né? Com certeza, com certeza. Estruturalmente, Márcio, Carnaval de Friburgo, o que você acha que precisa pra gente, precisa do carnaval se assumir como espetáculo, para sair desse impasse, ser mais respeitado? Rafael, eu sou muito a favor de pequenas transformações para conseguir grandes conquistas. Tá? As pessoas falam, porque tem que ter piso assim, tem que ter luz assado. Eu acho ótimo isso tudo, concordo. O piso é unanimidade, né? Mas unanimidade é para o nosso dia a dia de cidadão. Né? Sim, meu amigo, sim, mas falando especificamente do carnaval, como que a gente vai querer fazer um desfile grandioso, vender isso, se às vezes eu já cheguei em agremiação que o banheiro estava todo sujo. Sim. Antes de começar o evento. Se eu estou com a minha família, a vontade que eu tenho é de virar as costas e ir embora. São coisas simples. De novo, de dentro. Exatamente. Então eu acho que quando a gente vai crescendo de dentro para fora, as coisas estão bem, aquelas coisas que causam né, que são os spotlights, né, que são o que fica piscando, vem também. Tá?
Porque não adianta nada você construir uma coisa monstruosa se não tem um alicerce legal. Aquilo vai ruir. Tem que mudar mais. Márcio, obrigado, cara. Excelente papo. Por mim, eu ficava aqui bastante tempo, né? Mas nosso tempo é curto. Queria agradecer você pela... mais uma perguntinha aí no finalzinho. Márcio, ano que vem, carnaval, e aí? Por mim, eu tô fora. Parou? Continuo. Esse por mim, depende da proposta, né? Também, sabia? É isso aí. Também. Então você não tá fora. Também. Você não tá fora. Aguardando proposta? Então vou mudar a pergunta. Márcio, Carnaval 2019, aguardando proposta? Já tive. Mas está aguardando a proposta? A questão não é só dinheiro, Rafael. Eu cansei de trabalhar sem ganhar nada. Sim. Tá? Cansei de trabalhar sem ganhar nada. Tá? Já trabalhei para ganhar e não ganhei. Tá? Mas a questão não é só o dinheiro. A questão é a condição de trabalho. Então, a proposta pode vir. Então já fica aí ligado, você que quer fazer a proposta. E você acha que na hora que vier a proposta, o coração vai bater mais forte na decisão? Ou vai ser a razão, que é o financeiro? Ou a razão financeira / condições de trabalho? É isso. É um acúmulo de coisas. A gente vai ficando mais velho, né? Eu estou com 55 anos. Um corpo de 50. Então, a gente vai ganhando mais maturidade, a gente vai entendendo a coisa como um todo. Então o Márcio não está fora do carnaval, né? É a dupla Lamonier e Márcio? Não separa não, cara. Rapaz, olha só, o Lamonier é um cara que a gente se dá hiper bem, você já viu nós trabalhando. Nós brigamos o tempo todo, mas é uma briga extremamente produtiva. Tá? Tem várias pessoas que eu adoraria trabalhar. As pessoas mais inteligentes que eu já conheci no carnaval. Eu vou dizer uma coisa, mais uma vez vão me matar. Na minha opinião, é o melhor. Carnavalesco de Friburgo para você hoje, mais completo? Melhor. Para mim é o melhor. É um cara que nunca teve condição de fazer. É um cara que nunca teve condição de usar o que ele tem. O que ele tem. Sempre foi um cara que fez grande carnaval. Mágica no carnaval. Grande carnaval. Você é testemunha disso. Você é testemunha disso. Samba friburguense já cansou, eu sempre falava, era difícil você não dar um enredo pro Lamonier, porque a história estava ali, bem amarrada. Exatamente. Tiradas que você não imaginava, dentro de um contexto. Para mim, um dos grandes carnavais, o grande carnavalista de Nova Friburgo. Tem duas pessoas aqui em Friburgo que eu admiro muito, que eu gostaria de trabalhar junto, eu já falei isso para eles, que é o Zumar. É o único que eu chamo de mestre. O único que eu chamo de mestre é o Zumar. E uma outra pessoa que eu tenho um carinho muito grande é pelo Rafael Éboli. Que é um cara que ele me mostrou que sem muita ralação nunca vai ter conquista. Produção, 2 nomes aí pra gente entrevistar, né? Nosso mestre Márcio falou. E Márcio, muito obrigado, cara. Beleza? Já está convidado para um próximo papo na frente. Quando você fechar, avisa a gente vai poder divulgar. E espero que você não fique fora do carnaval, porque a gente precisa de energia e de mentes novas. E a gente precisa sempre do contraponto, né? Não adianta a gente colocar o que a gente quer sempre, e às vezes não é o certo. A gente tem que estar sempre pensando nas duas esferas. Você pode acompanhar todas as entrevistas pelo @sambafriburguense, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Beleza? A próxima entrevista a gente se vê por aqui no nosso canal. Grande abraço e até mais.